estudantes, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais uma aula de matemática e vamos falar hoje sobre o sistema de numeração decimal. Numa aula anterior nós já falamos de alguns outros sistemas e hoje nós vamos focar no decimal, que é o nosso sistema de numeração. Então os nossos objetivos para hoje são ler e escrever números no sistema de numeração decimal, identificar características do sistema de numeração decimal, símbolos, valor posicional e utilização do zero. Vamos estabelecer relações entre unidades, dezenas, centena, unidade de milhar e assim por diante. E também vamos compor e decompor números naturais no sistema de numeração decimal. Então, para hoje, você vai precisar do material básico de todo dia, O seu caderno de matemática ou uma folha para realizar a anotação, caso você não esteja com o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, registrem no seu caderno a data de hoje, o conteúdo da aula e a gente já continua. Anotou aí no seu caderno? Então, antes de começarmos a falar propriamente do sistema de numeração decimal, vamos relembrar algumas coisas que a gente viu na aula anterior. A gente viu que quando surgiram os números, ainda nem existia a escrita. A escrita foi surgir bem depois. E como os números eram utilizados apenas para contar, quando eram quantidades pequenas, dava para fazer marcas em osso, ou contar a quantidade de nós na corda, atribuir uma pedrinha para um objeto, a segunda pedrinha para o segundo objeto e assim por diante. Mas com a necessidade de representar números maiores, já teve que usar um pouco da escrita, Precisamos utilizar símbolos para representar os números maiores. E dessas escritas, desses símbolos, nós estudamos o sistema de numeração egípcio, que os símbolos que eles utilizavam tinham a ver com objetos do dia a dia deles, da fauna, da flora ali da região do Egito, próximo ao Rio Nilo. Tem o símbolo que vale 100 mil, que não há um consenso entre os historiadores do que ele representa. Então temos essas possibilidades. Também vimos um pouco sobre o sistema de numeração romano, que eles utilizavam essas letras aqui do quadrinho para representar os números. E vimos que no sistema romano a gente não podia mudar a posição, Porque aqui se eu coloco LX e aqui se eu mudo a ordem fica XL, não é o mesmo número, Aqui eu tenho o número 60 e o XL eu tenho o número 40, Não é a mesma coisa. Enquanto no egípcio você poderia mudar a posição dos símbolos, no romano não dava, porque se eu mudo a posição, eu mudo o número que ele representa. Também comentamos sobre outros povos que criaram o sistema de numeração próprio, E o destaque foi aqui para o sistema indo-arábico, que é o nosso sistema de numeração, E é com ele que nós vamos trabalhar hoje. Eu posso chamar ele tanto de sistema de numeração decimal, quanto de sistema de numeração indo-arábico, Que nós nos referimos à mesma coisa. Eu vou trazer aqui o nome sistema de numeração decimal, porque ele vai ter uma relação que você já estudou nos anos anteriores, Já vamos ver qual é. Então aqui, no sistema de numeração decimal, para escrever os números nesse sistema, utilizamos apenas 10 símbolos, que são aqui, esses destacados em azul, do 0 ao 9.
E esses símbolos, eles são chamados de dígitos ou de algarismos. Tá? Então, aqui é como se a gente pudesse fazer uma relação com o alfabeto. Né? Com as letras, a gente forma palavras. Com os algarismos, nós formamos números. Né? São os símbolos que a gente usa para representar os números. E nesse sistema, ele é chamado de decimal, pois podemos agrupar os elementos de 10 em 10 para facilitar a contagem. Por exemplo, você se lembra do material dourado? Com certeza você já viu ele, já utilizou no seu terceiro ano, quarto ano, quinto ano, né? Um material geralmente bastante explorado. Quando nós representávamos números ou fazíamos cálculos utilizando o material dourado, o que nós tínhamos? O cubinho pequenininho, que é uma unidade. Quando eu chegava em 10 unidades, 10 cubinhos soltos, eu podia trocar por uma dezena, que é essa barrinha que está aqui. Assim como, se eu juntar 10 barrinhas dessas, se eu juntar 10 dezenas, eu formo uma centena, que é essa placa que está aqui. E se eu juntar 10 centenas colocando lado a lado, eu formo um cubo maior, que era a unidade de milhar. Né? Então, eu podia trocar 10 centenas por uma unidade de milhar. Você reparou que as trocas eram sempre feitas de 10 em 10? 10 unidades troca pela dezena. 10 dezenas troca pela centena. 10 centenas troca pela unidade de milhar. Se eu tivesse 10 unidades de milhar, 10 cubos desses grandes, colocasse lado a lado, eu formava uma dezena de milhar. E depois centena de milhar, unidade de milhão, e aumentando, aumentando, aumentando. Né? No material dourado a gente ficava até a unidade de milhar, porque senão nós precisaríamos de muitos cubos grandes e de muito espaço para representar os números. Tá? Então esse nosso sistema, ele é chamado de decimal justamente porque as trocas são feitas de 10 em 10. Quando eu junto 10 de um, eu troco pelo próximo. Quando eu tenho 10 desse, eu troco pelo próximo. Né? Sempre de 10 em 10, por isso que ele é decimal. Certinho? E no nosso sistema, o valor de cada algarismo depende da posição em que ele se encontra na escrita de um número. Cada uma das posições é denominada ordem. Você se lembra que o sistema de numeração romano também era posicional? Que se eu mudava a posição dos símbolos, eu mudava o número que ele representa? O nosso é a mesma coisa. Se eu mudo a posição dos símbolos, eu mudo o valor que ele representa. Por isso que a gente diz que os algarismos têm um valor posicional. Por exemplo, aqui eu tenho o número 851. O 1, ele está na ordem das unidades, então só representa 1 mesmo. Mas o 5, ele não está representando 5 aqui. Ele está representando 50, porque ele está na ordem das dezenas. Assim como esse 8 não representa 8 unidades, mas 8 centenas, que é a mesma coisa que 800. Tá? Então, o que é esse valor posicional? O 1 vai valer sempre 1? Não, depende de onde ele está. Pode valer 10, pode valer 100, pode valer 1000. Assim como o 5, nesse exemplo ele está representando 50. Mas se eu mudo a posição, ele pode representar 5, pode representar 500, pode representar 50.000. Né? Depende da posição na hora que eu escrevo o número. Olha esse outro exemplo. Eu usei os mesmos algarismos, o 8, 5 e o 1, só que eu mudei a ordem, eu mudei a posição. Representa o mesmo valor? Não, né? 851 é um número muito maior que 185. E se eu olhar aqui para cada algarismo separadamente? Aqui, o 5 está representando 5 unidades. Beleza. O 8, ele está nas dezenas, então, na verdade, ele representa 80. E esse 1, como ele está nas centenas, ele representa o 100. Tá? Então, olha só a diferença. Aqui o 1 representava 1 mesmo. Aqui ele já representa o 100. Aqui no primeiro exemplo, o 5 estava valendo 50. Aqui já não.
E o 8 a mesma coisa, que ele representava 800, aqui ele representa 80. Né? Então, assim como no sistema romano, a gente não pode mudar a posição dos símbolos. Entendido? Então, vai aí para você a primeira proposta da aula de hoje. Em todos esses números que estão aqui, eu destaquei o algarismo 2. E eu quero que você me diga quanto que o 2 está valendo, qual é o valor posicional dele em cada um desses números. É 2, é 20, é 200, quanto que é? Tá? Então, vai um tempinho para você e logo a gente volta. E aí, você identificou qual o valor posicional do algarismo 2 em cada número? Então vamos ver. Aqui na letra A, o 2 está destacado aqui na posição das centenas, que é onde ele vale 200. Né? Então ele não é 2, ali ele representa 200. Aqui na letra B é 25.108. O 2 está na ordem das dezenas de milhar. Então, quanto que ele representa? 20.000. Aqui na letra C, ele está na unidade de milhar. Então, ele representa 2.000. Na letra D, ele está na posição das dezenas. Então, ele está representando 20. Na letra E, ele está nas unidades, portanto, representa 2. E, por fim, na letra F, ele está na posição das centenas, então ele vale aqui 200. Você identificou aí também os diferentes valores que o 2 pode ter, conforme a posição que ele está escrito no número? Espero que sim. E agora vamos para a segunda proposta, que diz o seguinte: que algarismo tem o mesmo valor posicional nos números abaixo? Observe que tem vários algarismos repetidos. Por exemplo, o 2, ele aparece em todos os números que estão aqui. O 3 aparece em todos os números aqui. O 9 aparece em todos os números aqui, só que foi mudando a posição e o valor que eles se apresentam. Você consegue identificar qual algarismo representa sempre o mesmo valor nesses 3 números? Vai um tempinho para você e a gente já volta a conferir. Você conseguiu identificar qual algarismo que está sempre na mesma posição, representando sempre a mesma quantidade? É o 1, né? Ele está sempre na posição das centenas. Então, em todos esses números aqui, o 1 está valendo 100. Né? Se a gente observar os outros algarismos, o 2, nessa posição, ele vale 20.000. Aqui, ele valia 200.000, já não é o mesmo valor.
né? Se eu olho para o 3, aqui no primeiro número ele vale 3.000. Aqui no outro número ele já vale 30. Não manteve o mesmo valor, né? Mudou a posição dele. E o único que não muda é o 1, que está sempre na centena representando o número 100. Você também identificou isso aí? Então agora vamos falar um pouquinho sobre ordens e classes. Relembrar o que você já estudou nos anos anteriores, né? Sobre o sistema de numeração decimal. Então, o que nós temos aqui? Que o valor de cada algarismo depende da posição em que ele se encontra na escrita do número. E cada uma dessas posições é denominada ordem. Então, quando a gente fala em ordem de um número, eu estou identificando se ele é unidade, dezena, centena, tá? Se é simples, de milhar, de milhão. Isso vai entrar na classe, tá? Porque cada classe vai ser composta por 3 ordens. Observe aqui nesse quadro, talvez você até se lembre dele. Aqui na classe das unidades simples, eu tenho unidade, dezena e centena. Isso que representa essas letras, tá? U é unidade, D é dezena e C é centena. Quando eu passo para a classe dos milhares, eu vou ter de novo unidade, dezena e centena. Só que agora é de milhar, por isso que tem esse M junto. É unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E quando eu vou para a classe dos milhões, de novo, vai repetir unidade, dezena, centena. Só que esse M eu destaquei com uma cor diferente, que agora não é milhar, é milhão, né? Então é unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E não coube aqui no slide, mas se eu tivesse a próxima classe, a classe dos bilhões, também é ter de novo unidade, dezena e centena. Quando eu chego daí na classe dos trilhões, repete de novo, unidade, dezena, centena. Tá? Então sempre que eu falo em unidade, dezena, centena, eu estou falando em ordem. Quando eu falo simples, milhar, milhão, eu falo em classe, certinho? Então vamos lá. Você sabia que, de acordo com o IBGE, a área do Brasil mede aproximadamente tudo isso daí de quilômetros quadrados? Difícil ler esse número, né? Ele tem muitos algarismos. Então, uma das utilidades dessa tabela é organizar para a gente ler mais fácil o número que está lá. Eu vou colocar esses mesmos algarismos na mesma ordem, começando aqui com o 0 na unidade, o 6 na dezena e vou preencher para ver até onde vai. Olha lá como fica. Foi até a classe dos milhões. Na classe dos milhões, que número ficou? O 8. Então, eu sei que a leitura dele vai começar com 8 milhões. Na classe dos milhares, formou aqui o número 515. Então, já sei que é 8 milhões, 515 mil. E quanto na última classe? 760. Então, a leitura desse número fica 8 milhões, 515 mil, 760. Tá? Então, uma das utilidades dessa tabela é até ajudar a gente a visualizar, né, qual o tamanho do número e como ler, né, que para fazer a leitura eu vou separando ele nas classes, certinho? E no caso desse número aqui, ele tinha 3 classes, né? Tinha a classe simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. A classe dos milhões não ficou completa, porque ficaram esses espaços vazios aqui, mas não tem problema. Se tem alguma casinha ali, alguma ordem ocupada, já preencheu ali a classe dos milhões também. Então, se eu for contar esse número, ele tem 3 classes. A dos milhões, a dos milhares e a simples. E as ordens é a quantidade de algarismos que eu tenho aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse número ele tem 7 ordens e 3 classes. Bastante, né? Um número bem grande. E agora vai para você a proposta de número 3 da aula de hoje. A respeito desse número que está aqui destacado em azul, eu coloquei algumas frases que você vai preencher com a informação correta. Tá? Qual é a leitura do número e algumas perguntas ali sobre ordens e classes de cada algarismo, tá bom? Então vai um tempinho para você fazer isso e logo a gente volta.
Conseguiu preencher essas frases? Então eu vou passar aqui para o próximo slide para a gente ir preenchendo aos poucos. Então todas as afirmações eram a respeito desse número que está lá. E na letra A já perguntava a leitura desse número. Né? Como eu já deixei separadinho aqui de 3 em 3 para separar as classes, fica um pouquinho mais fácil. Né? Aqui seria a classe simples, para cá a classe de milhar e para lá a classe de milhão. E na classe dos milhões está lá o número 16. Então vai começar com 16 milhões. Na classe dos milhares tem 857. Então, 857 mil e 239 na última classe. Um nome bem extenso, né? Na letra B, a pergunta era sobre o algarismo 3. O 3 está aqui, ó. E ele quer que a gente indique a ordem e a classe que ele está. Ordem eu tenho que identificar. O 3 aqui ele é unidade, dezena ou centena. Ele é dezena, né? E dezena simples, que ele está na última classe. Então tá aqui, o 3 está na ordem das dezenas simples. E na classe simples, ou na classe das unidades simples. Certinho? A próxima. O número acima é composto por 8 ordens. Então, se eu for contar aqui, tem 8 algarismos. E quantas classes? Lembre-se que as classes são agrupadas de 3 em 3. Em cada classe eu vou ter unidade, dezena e centena. E nesse número aqui nós temos 3 classes, né? Ele vai até a classe dos milhões. Então, aqui, só completar com o número 3. A próxima frase. Os algarismos 8, 5 e 7 estão bem no meio do número aqui, ó, nessa ordem. 8, 5 e 7. Que classe que eles formam? É a classe dos milhares. E a última pergunta a respeito do 1. Em que ordem que ele está? Então, se a pergunta é sobre ordem, eu tenho que identificar. Ele é unidade, dezena ou centena. O 1 está aqui, né, formando o número 16 na primeira classe. Nessa posição ele é dezena.
Que tipo de dezena? De milhão, né? Então tá ali a nossa última frase preenchida também. Você conseguiu completar todas elas? Vamos agora para a nossa próxima proposta da aula de hoje, que é o seguinte. Gabriela tem 3 cartões, cada um identificado com um algarismo. Então eu tenho aqui 1, 0 e 8. São 3 cartinhas, né? 3 cartões. Num cartão tá o 1, no outro cartão tá o 0 e no outro cartão tá o 8. E qual é a pergunta aqui? Se eu mudar a posição dessas cartas, se eu mudar o 1, o 0 e o 8 de lugar, que outros números eu posso escrever? E além disso, eu quero que você coloque esses números em ordem crescente. Você se lembra o que significa ordem crescente? É do menor para o maior. Então, você vai construir aí todos os números possíveis de 3 ordens, só mudando a posição aqui dos cartões, e vai escrever esses números em ordem crescente, tá bom? Vai um tempinho aí para você e logo a gente volta. E aí, você conseguiu identificar todos os números possíveis aqui? Lembrando que eram números com 3 ordens, então obrigatoriamente tinha que usar os 3 cartões. E quando a gente escreve um número, a gente nunca começa pelo 0, né? Que nem, vou falar, eu tenho 10 anos. Você vai escrever o número 10, você não vai colocar o 0 na frente do 10, porque não tem sentido nenhum, né? Então, olhando aqui, o que a gente tem são os números 108, igual tá aqui. Se eu troco o 0 e o 8 de lugar, eu formo 180. Ou se eu troco o 8 com o 1, formo 801. E também posso formar o 810. E em ordem crescente, eles ficam nessa ordem que está aparecendo aí no quadrinho para vocês. Conseguiram também escrever esses números nessa ordem? Espero que sim. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre composição e decomposição de números. Como assim? O que é compor e decompor números? É a gente escrever um número de uma maneira diferente. E essa maneira usando alguma operação. Por exemplo, a maneira mais fácil ali, 5.347. Eu não posso separar os números? 5.347? Porque quando eu junto todos eles de novo, vai formar 5.347, que era o número inicial. Então, essa parte aqui que eu fiz colorida é a decomposição do número 5.347. É
É a única maneira de decompor? Não. Por exemplo, eu ainda podia colocar multiplicação aqui. 5.000 eu posso trocar por 5 vezes 1.000. 300 eu posso trocar por 3 vezes 100. 40 eu posso trocar por 4 vezes 10. E o 7 como 7 vezes 1. Coloquei algumas multiplicações ali no meio. E quando eu resolver isso aqui, vai dar quanto? 5.347. Né? 5 vezes 1.000 dá 5.000. 3 vezes 100 dá 300. Então já forma 5.300. 4 vezes 10 vai dar 40. E 7 vezes 1 vai dar 7. Juntando ali todas as parcelas, 5.347. Tá? Se a gente olhar para esse outro exemplo aqui, 2.120. Para eu separar ele, eu vou pensar na leitura. 2.120. Então, eu vou separar 2.120. Né? Que a hora que eu junto tudo, forma o mesmo número que está lá. E se eu usar essa ideia da multiplicação? 2.000 eu posso escrever como 2 vezes o 1.000. O 100 é uma vez só, né? E o 20 como 2 vezes 10. E esse zero que ficou aqui no final? Eu poderia ter escrito como 0 vezes 1. Porém, 0 vezes qualquer coisa vai dar quanto? 0. Né? Então, não preciso colocar aqui mais 0 ou mais 0 vezes 1, que isso não vai alterar nada no valor, né? Então, agora, vai um tempinho aí para você fazer o processo contrário. Eu escrevi aqui a decomposição do número e você vai me dizer que número que forma em cada uma ali, na letra A, na letra B e na letra C. Tá bom? Então, vai um tempinho para você e logo a gente volta.
E aí, vamos ver que números que estão representados aqui nessas decomposições? Lá na letra A, se eu começar com 3 vezes 1000, vai formar 3.000. 2 vezes 100 vai dar 200. Então, eu já tenho 3.200 e alguma coisa. Depois, 8 vezes 10 vai dar 80. E 6 vezes 1 vai dar 6. Então, eu vou juntar 3.286. Você chegou nesse resultado também? Vamos ver agora a letra B. Vou usar a mesma ideia. Começa ali com 5 vezes 1000, que é 5.000. Daí 1 vezes 100 é 100. 2 vezes 10 é 20. Então, já tenho 5.120 alguma coisa. A última multiplicação que tem ali é 5 vezes 1, que é 5. Juntando tudo, eu vou ter 5.125. Você chegou também nesse valor? E o último, 7 vezes 1000 vai dar 7.000. 5 vezes 100 vai dar 500. Então, é 7.500 e alguma coisa. Para cá, vou ter 3 vezes 10, que é 30. E 4 vezes 1, que é 4. Juntando tudo, 7.534. Chegou nesse número também? Então, agora vamos para o quiz da aula de hoje. Então, veja lá a primeira pergunta. O carteiro identificou um número de uma residência, 10.060. Nesse número, o algarismo 6 ocupa a ordem das... Então, lembre-se, ordem tem que identificar se é unidade, dezena e centena. Vai um tempinho aí bem rapidinho para você me dizer, o 6 está em qual ordem? Ele está aqui na ordem das dezenas, né? O valor posicional dele ali é 60. E caso eu ainda ficasse com alguma dúvida, eu poderia voltar aqui nesse quadrinho e posicionar os algarismos, né? De trás para frente. 0, 6, 0, 0 e 1. E o 6 fica na dezena. Não é necessário fazer esse quadrinho, tá? A não ser que você queira. Vamos para a segunda pergunta do quiz, que é o seguinte. Qual é o maior número que você pode escrever usando os algarismos 8, 9, 1, 5 e 7 sem repeti-los? Então pense aí, reorganizando esses algarismos em outra ordem, qual é o maior número que você consegue formar? Vai um tempinho e a gente já volta.
E aí, qual foi o maior número que você escreveu com esses algarismos? Uma ideia, um truque que a gente pode usar é pegar o maior algarismo e posicionar na maior ordem. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, eu vou ocupar 5 ordens. Colocando do maior para o menor, eu vou formar o número 98.751. Você também chegou nesse número? E agora, o último quiz da aula de hoje. Como escrevemos o número 200 milhões usando somente algarismos? Então, eu não quero escrita a palavra milhões. Eu quero ele escrito com todos os zeros que são necessários. Qual dessas opções que é? Vai um tempinho e a gente já volta. Aonde que está representado o número 200 milhões? Aqui não pode ser, né? É só 200. Depois é 2.000, também não pode. Aqui forma 200 mil, então só pode ser a letra D, né? 200 milhões, que tem as 3 classes, simples, de milhar e de milhão. Né? Se fosse a letra E, seriam aqui 200 bilhões. Né? Então, única alternativa possível, letra D. Então, o que vimos na aula de hoje? Nós lemos e escrevemos números no sistema de numeração decimal, identificamos características do sistema de numeração decimal, os símbolos, que nós chamamos de algarismos ou dígitos, o valor posicional e a utilização do zero. Também estabelecemos relações entre unidades, dezenas, centena, unidade de milhar e assim por diante. E compomos e decompomos números naturais no sistema de numeração decimal. Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre esse assunto e até a próxima. Tchau, tchau!